O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Caríssimos, todos nós, alguma vez na vida, já tivemos a oportunidade, mesmo que seja apenas na igreja, de meditar este Evangelho, sal da terra, luz do mundo. Esta é a nossa vocação. Deus nos chamou para isso. Se alguém perguntar, o que é que faz um cristão no mundo? O que é que Deus espera de um cristão? O que é que o mundo espera de um cristão? A resposta é essa: que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Para isso nós estamos aqui. Se alguém ainda tem alguma espécie de complexo existencial, de que será que Deus quer da minha vida? Saiba que é isso que Deus quer da sua vida. Que você seja uma luz. Que você seja sal. Vamos olhar para essas duas coisas. Primeiro, nosso Senhor já começa a dizer que o sal é aquilo que dá sabor, e essa é a razão do sal. Se o sal não tiver gosto de sal, não serve para nada. Se o sal perder o seu sabor, ele será jogado fora e pisado pelos homens. Se nós cristãos não formos neste mundo aquilo que nós devemos ser, nós seremos pisados pelo mundo. E nós sabemos que o mundo não tem dó de pisar ninguém. Portanto, nós precisamos ter a coragem de sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Não podemos ter medo. Deus está conosco. Veja, o sal faz 3 coisas. Primeira coisa, o sal dá sabor. Este mundo sem Deus não tem sabor. Se nós formos olhar para esta vida, meus irmãos, se nós não esperamos desta vida nada depois da vida, essa vida não tem graça. Se existe sentido nesta vida, é porque nós esperamos algo que está além desta vida. E algo que está além dessa vida é o próprio Deus. É Deus que, no fundo, é o que dá sentido para esta vida. E nós, cristãos, somos a demonstração da presença de Deus no mundo. Ninguém está vendo Jesus andando por aí assim na rua. Até quando Jesus está presente no Santíssimo Sacramento, nós o vemos pelos olhos da fé, porque o que você vê é pão. Ninguém vê Deus andando por aí, mas os homens veem os cristãos andando por aí. O que as pessoas pensam de nós,
as pessoas pensam de Deus, sabia? Muitas pessoas vão amar mais a Deus ou amar menos a Deus pelo jeito que nós cristãos nos apresentamos no mundo. Portanto, a glória de Deus, de certa maneira, depende de nós para que seja manifestada neste mundo. Como eu me apresento neste mundo às pessoas, é assim que as pessoas veem a Deus. São Francisco de Assis dizia uma frase muito forte: tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. As pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer: poxa vida, vale a pena ser de Deus. Ou vão olhar para a minha vida e para a sua vida e vai dizer: se for para ser assim, melhor não ir. Nós precisamos dar sabor para este mundo. A segunda coisa é que o sal purifica. Por que antigamente a gente salgava a carne para não estragar? Porque o que estraga a carne são as bactérias, são as coisas que entram lá. Então você bota sal, fica forte, salgado e não entra bicho nenhum. Então a carne conserva mais. Portanto, nós cristãos somos sinal de pureza. Onde nós estamos, não deve haver maldade. Não deve haver coisa ruim. E também nós não devemos nos misturar com coisa ruim, com gente ruim. Veja, o que a própria Sagrada Escritura vai nos dizer no início da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Veja o seguinte. Desculpe. Aqui. Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. São Paulo dizendo: nós vos ordenamos, irmãos. Veja, não é um conselho, é uma ordem do Espírito Santo. Nós vos ordenamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que se comporta de maneira desordenada e contrária à tradição que de nós receberam. Quem não é de Deus, não é meu amigo. Eu sou amigo de quem é amigo de Deus. E ele termina dizendo: no entanto, não o considereis como inimigo, mas corrigi-o como um irmão. Ou seja, não significa que nós vamos nos afastar das pessoas e abandoná-las. Mas nós não podemos nos misturar com os erros dela. Ou nós levamos essa pessoa a Jesus, ou não tem conversa. Se for para eu me misturar com o mal daquela pessoa e ficar igual a ela, então não resolve. O sal purifica. E nós precisamos aprender a purificar a nossa vida, a nossa convivência. Algumas pessoas a gente trata com amor, com carinho, corrige, reza por elas. Mas não é a pessoa que eu levo para dentro da minha casa. Não é a pessoa que eu tenho intimidade. Eu vou amar, vou rezar, vou tratar com respeito. Mas meu amigo é quem é amigo de Deus. E a terceira coisa, como eu já disse, o sal conserva. Ser católico significa ser conservador, no sentido próprio desta palavra. A nossa igreja é instituição, a única instituição no mundo que tem 2000 anos. Porque nós, católicos, não ficamos trocando de opinião conforme o mundo troca.
O mundo todo está contra nós, mas nós estamos com Jesus. Se nós queremos ser sal da terra, nós precisamos saber que existem coisas que são irrenunciáveis. Mesmo que o mundo todo mude, nós não vamos mudar para agradar o mundo. Nós vamos continuar firmes, conservando aquilo que nós recebemos do Evangelho. E por fim, para não se alongar mais, nós somos luz. Se nós formos sal, dessa maneira como eu estou explicando, automaticamente a nossa vida será uma luz para os outros. Automaticamente haverá em nós algo que atrai, porque haverá em nós a força de Cristo. Não é só uma coisa humana que atrai as pessoas, mas é uma coisa divina, invisível, que está na nossa vida e que quando as pessoas olham, elas se sentem comovidas. Por isso que nosso Senhor Jesus diz: uma luz não foi feita para ficar debaixo da cama. Se existe uma luz, ela tem que estar em cima para brilhar. Parece um pouco contraditório, porque Jesus vai dizer em outra passagem: cuidado quando fordes cumprir as vossas boas obras, para não cumpri-las só para serem vistos pelos homens. Nós vamos ouvir isso no Evangelho na quarta-feira de cinzas. E de fato, ser luz não significa que nós vamos fazer alguma coisa para que as pessoas nos vejam. Ser luz não é fazer com que as pessoas nos vejam, mas fazer com que as pessoas vejam aquele que elas precisam ver. Ninguém olha para a luz, eu não sei se vocês já perceberam. Quando o sol estiver brilhando, você não vai olhar para o sol. Você vai olhar para aquilo que o sol ilumina. Ninguém fica olhando para a lâmpada. Você ficar olhando demais para a lâmpada não dá certo. Mas você vê o que a lâmpada ilumina. Se nós formos luz, as pessoas não vão olhar para nós, mas elas vão olhar para aquilo que a nossa luz aponta: Jesus. Olha que bonito, meus irmãos. Essa é a nossa vocação. E Jesus acredita em você. Parece muita coisa, né? Será que Deus quer isso de mim? Se você é batizado, Deus quer isso de você. Jesus disse aos seus discípulos: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Você não é discípulo de Jesus? Espero que seja, não? Jesus acredita em você para que você seja esse sal. Jesus acredita que a sua vida é capaz de iluminar os outros, sim. Portanto, não duvidemos de nosso Senhor. E lancemos mãos à obra. Nós somos fracos, mas não precisamos ter medo. São Paulo, como disse na segunda leitura que nós ouvimos, quando pregou aos coríntios, também não pregou com a eloquência do mundo, com a sabedoria do mundo, mas foi simples, foi humilde, e o Evangelho conquistou o coração das pessoas. Veja o que ele diz: aliás, quando estive junto de vós, com fraqueza e receio e muito tremor. São Paulo também teve fraqueza, receio e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas era uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus. Deus vai fazer assim com nós também. Por isso tenhamos essa coragem. Sigamos em frente, porque Deus é por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.